Saúde todos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma gloriosa tarde para todos. Estou aqui para trazer a palavra de Deus ao teu coração, que se encontra em Apocalipse 20, 21 e o 15, que diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de um texto que vem falar acerca de um juízo, cujo esse juízo que vai ser o maior juízo de todos entre os mortos e os seres viventes da terra. Vejamos que em Gênesis vem falar acerca de um juízo que Deus fez sobre a raça humana, que o dilúvio que foi mundial, e meio ao pecado que tinha naquela época, e meio às coisas, a maldade tinha se acrescentado. Em Gênesis fala que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos, porque o povo naquela época começou a crescer a iniquidade, começou a crescer a maldade sobre a terra. Então vejamos que o Senhor Jesus viu Noé justo aos seus olhos e disse: Noé, constrói uma arca e entra tu e tua família na arca. Vejamos que o tempo passou, Noé construiu a arca. Então Noé chegou o tempo que Deus disse: Noé, entra na arca, que eu vou mandar chuva sobre a terra e vou destruir toda a raça humana. Vejamos que Noé entra na arca que ele fez, ele e sua família. Vejamos que Noé entrou, fechou a arca e Deus selou por fora a arca. Então começou a chover sobre a terra, então as águas começaram a subir sobre a terra. Vejamos que todo réptil e todo ser humano, toda ave que tinha sobre a face da terra foi destruída, porque o pecado tinha se acrescentado naquela época. Vejamos que na palavra de Deus fala: assim como foi no tempo de Noé, comia, bebia e se dava em casamento, assim será na vida do Filho do Homem, cujo esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da geração de Noé. Os povos hoje comem, bebem, matam uns os outros, intriga, inveja. Então vejamos que estamos vivendo aquele tempo de Noé para hoje. Então vejamos que aquele juízo de Deus foi o maior juízo entre os vivos que já visto na palavra de Deus. Estamos aqui diante de um juízo que vem falar acerca de um juízo qual esse ninguém escapará dele, porque a palavra de Deus é fiel para cumprir, porque passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Vejamos que aqui que vem falar acerca de um juízo, vem falar: e vi um grande trono branco. O grande trono branco quer dizer um grande trono branco, então quer dizer que está sentado sobre ele é grande. Então o branco significa santidade. Para chegar lá no céu tem que ter santidade, tem que ter renúncia para chegar lá. Então vejamos que aqui vai estar todos diante de Deus. A palavra de Deus fala que o mar dará todos os mortos que nele há, e a terra dará todos os mortos que nele há, e o inferno dará todas as almas que nele há. Então vão se prostrar diante de Deus e vai ser julgado cada um segundo as suas obras. Porque no livro de Atos vem falar acerca de uma discípula chamada Dorcas. Dorcas chegou o tempo que Dorcas adoeceu e faleceu, mas Dorcas estava cheia de boas obras, porque o que vai salvar a gente não é as obras, não é o dom, e sim as boas obras diante de Deus. Porque as pessoas confundem as coisas, as pessoas veem as pessoas sendo usadas por Deus, de olha, mulher de Deus, homem de Deus. Agora temos que discernir o homem que Deus usa e a mulher que Deus usa, e o homem de Deus e a mulher de Deus. Porque o homem de Deus que Deus usa, você conhece pelos dons que ele tem, porque dom não salva ninguém, mas o homem de Deus você conhece pelos frutos do Espírito, pelo fruto de arrependimento, pelo fruto da renúncia, pelo fruto
qual é os frutos? Gozo, paz, temperança, amor e mansidão. Esses são os frutos do Espírito. Esses são os frutos que salvam a gente, o amor. Porque